E a gente volta aqui nos estúdios ao vivo com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Agora, doutor Roberto, a gente estava conversando sobre recuperação, revitalização de centros históricos em outros países, em outras cidades brasileiras. Nós vemos esse processo mais acelerado, né? Isso. Em toda capital, em toda grande cidade do mundo, existe a cidade que ficou ultrapassada. Existem áreas que são os bairros novos, as regiões novas e tal. Mas todos temos a mesma preocupação. O que fazer com aquela área que está degradada, que está envelhecida? Você tem no centro de Miami, por exemplo, o Design District, que era uma cidade nova no centro de Miami, na qual antigamente lá existiam prédios comerciais, pequenas residências, que foram todas retiradas do local, e aquilo se transformou num celeiro de prédios fantásticos, quer sejam comerciais, quer sejam habitacionais. O centro de Miami passou por isso. E eu recentemente, há dias atrás, passei na cidade do Cabo, que fica na África do Sul, e no coração de Cape Town, que é a cidade que me estou referindo, na África do Sul, ela sempre serviu de porto. Se nós percebermos a localização geográfica dela, ela está exatamente no extremo ocidental, extremo ocidental do continente africano, exatamente para recebendo o tráfego marítimo do Oceano Pacífico, do Oceano Índico e do Oceano Atlântico. Então, nela havia uma zona portuária que ficou obsoleta. O que é que fizeram? Fizeram uma retrofitagem dessa área lá, instalando grandes hotéis, grandes centros culturais, shopping centers. E nesse caso específico, que eu quis recortar aí, mandar para vocês, mostrar para vocês, era um silos portuário, igual ao que tem em Cabedelo hoje, que foi o Moinho Teone, fundado por Teotônio Neto, e lá está aquilo paralisado. Aí eu digo, será que não era momento de nós repensarmos, de refazer ao modelo da África do Sul, aquela zona que está degradada de Cabedelo? Aí o que é que eles fizeram? Eles aproveitaram exatamente na fotografia, você vê bem, fizeram os silos, enveloparam num projeto arquitetônico fantástico. Nos 4, 5 andares primeiros tem um museu de arte da cultura africana. Nos andares superiores tem um grande hotel que chama-se Silos Hotel. Não é verdade? É verdade. Então, é um projeto belíssimo, feito exatamente. Aí é o entorno dessa obra que você verifica que são novos prédios, todos construídos numa área que era a área portuária, portuária antiga de Cape Town. Então, eu estou citando esse exemplo, mas minha cabeça está voltada fundamentalmente para o projeto que vai acontecer da nova utilização do acervo que estava abandonado da fábrica de Matarazzo, no coração de João Pessoa, na área central, área chamada, que é o Centro Histórico. Esse carimbo do Centro Histórico muitas vezes nos prejudica. Eu sou defensor do resgate histórico, cultural de qualquer cidade, de qualquer canto, principalmente de João Pessoa. A gente não está falando em destruição. Não estou falando em destruir. Porém, eu acho que se tem que pensar de forma nova, de forma mais ousada. Eu posso constatar que lá no centro histórico nosso de João Pessoa, você tem as ruas perfeitas, você tem a iluminação perfeita, a eletricidade, você tem a iluminação, você tem o esgoto, você tem toda a infraestrutura para que ali se tornasse um centro habitacional correto. Por que não pegar esse projeto Minha Casa é Minha Vida e parte desse projeto ser o aproveitamento? Mantinha-se as fachadas, mantinha-se a tradição das ruas, e por trás isso é uma coisa feita no Brasil, em várias cidades, feita no mundo todo, tal. Não se está destruindo, se destruindo está do jeito que está hoje, que é que não pode fazer nada, e não podendo fazer nada, os proprietários deixam o prédio ruir
Para você derrubar não pode, realmente não pode, a legislação não permite. Então, os proprietários o que é que fazem? Já que não pode derrubar, deixa a natureza derrubar. Ano após ano, chuva, intempéries e tal, o telhado cai, as paredes ruem. E o que é que acontece? Então, o nosso centro histórico fica abandonado e não tem sobrevida. E se deixar isso, não vai ter mais centro histórico, né? Um dia vai acabar tudo, sem tomar uma decisão. Mas tem que fazer, tem que se fazer alguma coisa com ousadia, tem que fazer alguma coisa com modernidade. João Pessoa todo, a orla de João Pessoa, é um exemplo da boa modernidade. O que está acontecendo lá, os prédios que estão sendo construídos e tal, são exemplos de modernidade e até exemplos de um boom de talentos de arquitetura e de engenharia que a Paraíba tem dado uma aula ao Brasil e ao mundo. E observando sempre a legislação. Claro, é intocável, a legislação momento. é intocável. A legislação é uma legislação estadual que atinge toda a nossa costa e ninguém irá mexer nisso. Até porque a experiência se transformou numa boa experiência. Você vê Recife, as praias de Recife, a partir de 1h da tarde, são todas sombreadas. As nossas praias, elas permanecem ensolaradas por todo o dia. Vejo também muita gente falando besteira sem saber o que é que está falando. Por exemplo, quando fala em plano diretor, fala em construção de espigão. Espigão não é regulado por plano diretor, está na Constituição do Estado. Teria que derrubar, teria que ter uma constituinte para reformar a Constituição. Eu sou já contrário ao termo espigão, acho que é pejorativo, não é? Pejorativo. Selva de pedra, não sei o que tal. Mas você tem exemplos, o altiplano, por exemplo, é um exemplo de que existem prédios fantásticos. As pessoas que chegam de fora ficam surpresos de encontrar um bairro com aquela capacidade imobiliária. E não prejudicou nada, não prejudicou ninguém, não fez mal ao meio ambiente. É verdade. É sempre o desenvolvimento com sustentabilidade. Aliar essas duas coisas. No caso do Centro Histórico, retornando ainda tem muitos equipamentos que estão em verdadeira ruína, sem aproveitamento nenhum. E quando há uma tentativa de licenças ambientais para a construção, para o multiuso desses equipamentos, seja em habitações, seja em equipamentos de lazer, de cultura, há sempre um impedimento. É verdade. E nós temos um litoral tão fantástico que nós recebemos recentemente uma pesquisa feita pela Federação do Comércio aqui da Paraíba, trabalho de Marconi Medeiros, na qual mostra que mais de 80% dos turistas que aqui chegam motivados pelas praias. Exatamente. Então, o nosso grande patrimônio, exatamente, são nossas belíssimas praias. Exatamente, e vamos continuar assim. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação, pela presença aqui no Correio Debate. Você está me cortando 1 minuto e 35 segundos. Na próxima quinta-feira, a gente está de volta aqui, viu? Vamos nós. Então, mas eu deixo aqui 1 minuto e 30 segundos para a conclusão. Torcer pelo bem, vamos torcer pelo desenvolvimento, vamos torcer pela modernidade de João Pessoa. Vamos aproveitar essa onda positiva que está acontecendo na nossa cidade, na região metropolitana, aproveitarmos para poder alavancarmos e não frearmos. A gente tem uma preocupação sempre, é porque as coisas estão caminhando de uma forma que qualquer coisa que você disser, aí vai para a rede social que perdeu totalmente a credibilidade, distorcem as palavras. Então, para deixar bem claro, ninguém está falando de respeitar a legislação, destruir patrimônio histórico, não. Acima de tudo, preservar. E como é que você preserva um patrimônio histórico que está em ruína? Possibilitando o uso desse patrimônio, né, recuperando suas estruturas, deixando o projeto original da estrutura do patrimônio histórico e dando uso àquilo. Isso. Né? E não esqueçamos que nós vamos passar por algumas trovoadas. Sim. Porque nós teremos eleições municipais daqui a 1 ano e pouco. Aí volta aquela... Aí é a guerra. A guerra de não deixar acontecer. Cássio Cunha Lima dizia, é o rame-rame. É o rame-rame. Esse moído político, a Paraíba é primeiríssima. É verdade. Agora sim, sem lhe cortar. Boa tarde, até aqui. Meu abraço a todos.